Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06, muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 e no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes. Eles acham que, para quem tá no YouTube, que passando agachado não vai ficar na frente, né? De toda a imagem, aquela bagunça toda que Antônio Lupe e Carlão de Freitas já fazem no início do nosso programa. Bonito, hein? Palmeiras Só você, 2008, Fábio Scheibe, que é organizado nesse programa. Eu vou falar. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio. Bom dia a todos os amigos e ouvintes da CBN. Gostou do moletom de Carlão de Freitas, Fábio Scheibe? Kleber Gladiador. Tá vendo isso? Bonito, hein? Chamativo, uma cor legal, cara. É isso aí. Gostei bastante. É Carlão é da moda, né? Não, Carlão é da moda. Carlão é da moda pra quem está no rádio. Diferente do nosso operador. Naldo Araújo, hoje ele assassinou a moda. Como que Antônio Lupe? Tava tudo apagado na casa dele, ele pra não acordar as crianças e a esposa, ele enfiou a mão na gaveta lá e puxou a primeira camiseta que tinha. E pro azar dele é pior do armário, né? Mas o Naldo é estiloso, o Naldo tem estilo. Ele tem estilo. Ele pode ter errado hoje na escolha da camisa? Pode, mas assim, ele está sempre cabelo bem penteado, perfume exalando, como diria Thiago Barbosa, né? Sim, exatamente. É isso aí. Para você que está no rádio, Carlos Eduardo hoje está com um belo moletom verde-limão. Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, Rafael Pio, Antônio Lupe, Fábio Scheibe, ouvinte CBN. Para quem é do futebol, pense na camisa do Palmeiras em 2008 e vai entender qual é a cor do meu moletom. Acho que aquele Palmeiras 2008, o que mais simboliza aquela geração é Kleber Gladiador, né? Kleber Gladiador. Valdívia, bem lembrado. Acho que do Diego Souza. O rei da fibrose, né? O rei da fibrose. Coitado. Você sabe que falando, já quebrando o protocolo, já foi. O problema sou eu. Fiquei sabendo disso aí na semana passada, aí eu vou ficar quieto. Verdade. Certa feita eu trabalhava num outro veículo, o famoso balanço geral, né? Balanço geral. E era nessa época, e o Valdívia não conseguia jogar, cara. Não conseguia. E voltava, tal da fibrose, era um terror. E aí foi designada a pauta para nós entrevistarmos médicos, né? Especialistas, né? Médicos da medicina esportiva. O que é a fibrose? E o que é a fibrose? É tipo aquela camada que na verdade, ela serve como uma cicatrização, né? Do ferimento, né? Do músculo que estirou. E ela também acaba se rompendo. E o Valdívia tinha muito problema com essa fibrose. Felipe Pereira diz aqui que é cor de abacate. Abacate. Carlão de Freitas está hoje. Aliás, um dos uniformes 3 que você detesta, mas que eram bonitos, né, Carlão? Bonito, mas... Não. Pô, domingo o esporte... Cara, você... velho. O esporte de azul, cara. Era um azul escuro, você sabe era um azul marinho? Porque eu fico pensando você imagina o torcedor fanático do esporte que mora em Campinas. Tivemos um bom público da torcida do esporte aqui domingo no Moisés Zucarelli. Esperando o esporte vir pra Campinas. Eu acho, sinceramente, quando tem a oportunidade de usar o uniforme principal, use. Porque o torcedor do esporte aqui de Campinas, eu acho um desrespeito, cara. Ele torce pro esporte, aquele famoso manto rubro-negro maravilhoso, campeão brasileiro de 87, né, Antônio Lupe? Isso. Então o cara fica esperando. Aí vem o esporte de azul. Tá de brincadeira. Foi igual o Corinthians também contra a Ponte, certa feita. Me entra de azul Coringão contra a Macaca aqui. Não. Flamengo com aquele papagaio vintém dele lá. Pelo amor de Deus. Flamengo de amarelo. É amarelo e azul. Foi a coisa mais ridícula que existe na face. Descaracteriza demais. É muito chato. Uniformes 3 de Ponte Guarani que você detestou, Carlos Eduardo. O Guarani, quando tinha aqueles rubi, homenagem a brinco de ouro, homenagem, tudo bem, a homenagem é válida, mas o Guarani jogou contra o São Paulo certa feita com uniforme tipo o Torino da Itália.
não dá, né? Não, o Aí meu não. Guarani é verde, a minha Ponte Preta é preto e branco. A Ponte também de amarelo, Amarelo, né? Homenagem a Campinas. Nossa, amarelo. Tinha um azul não também, dá, né? era O azul. feio. Tinha um azul, Eu tenho essa camisa azul aí, dessa da Ponte Azul. Deus do céu, não dá. É. Ela está guardada, não dá pra usar. Boa. Você pensou Bora lá. alguma coisa, Pedro? Não, né? Tá bom. Não, como eu tenho camisa do Guarani também. Sim, Camisa do sim, Corinthians, eu sou um não- colecionador mas de não é isso que mantos. estamos falando. Tá certo. Eu ganhei uma do Neto do Guarani, certo? 2002, aquela da... A dourada, não? Não. Aquela, uma clarinha da Magnum e tal. Bonito. Ah, bonito. O Guarani tinha uma... Que era um verde meio limão, assim, com cinza, não era? Ah, Aquela era feia. sei lá, feio. Aquela era Nossa. feia. Você Enfim, prefere um terceiro uniforme ou um tapa na parede? Nossa! acho que o Ai, terceiro... cara. acho que o terceiro Terceiro, uniforme... Esses tapas, terceiro meu uniforme. Deus do céu. Carlão assusta Acabando todo com a dia minha de manhã na qualidade de redação. vida. O pessoal tá fazendo uma obra aqui na Deus me na livre. empresa Isso. e o Carlão assusta com as batidas na parede. Mas vai Nossa, acabar. vai acabar, Daqui vai a acabar, pelo pouco amor de acaba. Deus. No ar o CBN Esportes com os destaques de hoje, começando com os clubes da capital e também o Peixe, Vinícius Moura. A advogada do atacante Marinho afirmou ontem que o jogador irá permanecer no Flamengo até o fim do ano. Mariju Maciel declarou ao GE. Globo que Marinho não pensa em deixar o rubro-negro para atuar no São Paulo neste momento. O Corinthians tenta ampliar em mais 6 meses o contrato de empréstimo do atacante Juan Oliveira, de 23 anos. O atual vínculo dele é válido até o fim deste mês. Juan fez no sábado o gol de empate do Corinthians contra o Cuiabá. O Santos se reapresenta amanhã depois de encarar uma sequência de 8 jogos sem vencer na temporada. E o Palmeiras chega para a pausa da data FIFA com somente 3 derrotas em 36 jogos no ano. E agora o destaque do Guarani, Antônio Lupi. Ainda Sim. não está confirmado pela diretoria, mas Humberto Louser está chegando, Lupi? Está chegando e o anúncio oficial deve ser feito ali por volta de 1h, 1h30 da tarde. Humberto Louser já tem um acerto com a diretoria do Guarani e ele retorna ao estádio Brinco de Ouro da Princesa após 5 anos. Louser foi o responsável, já é oficial? Já, no Twitter do Guarani já é oficial. Ah, Humberto Louser que- é um novo Então, técnico. eu errei por 2 horas. Então, às 11h13 está confirmado. Humberto Louser, obrigado, Carlão, é o novo técnico do Guarani. Ele retorna ao estádio Brinco de Ouro da Princesa depois de 5 anos. Foi o responsável por comandar o Bugre no acesso e o título da Série A2 em 2018. Daqui a pouco nós vamos detalhar a trajetória de Louser depois que deixou o Guarani, com títulos, inclusive da Série B, e títulos por esse Brasilzão, Rafael Pio. Há 2 minutos, Antônio, foi postado. Então não foi 11h13. Foi 11 e 12? 12, isso aí. Então eu errei por 2 minutos. Por 2 minutos. Mas você é sempre sensacional. Humberto Louser está de volta. Dos 3 nomes que estavam na lista, Hélio dos Anjos, Lisca e Humberto Louser, você gosta da decisão da diretoria, Carlão? Gosto da decisão, até porque os outros nomes são nomes importantes do futebol, competentíssimos, mas poderia ter aí uma certa rejeição por tudo que envolve aí a carreira de Hélio dos Anjos e o Guto Ferreira, o Guto mais a parte financeira. E Humberto, um cara vencedor, iniciou a trajetória como treinador no Guarani, vitorioso no Guarani, identificação com o clube, seja como jogador, seja como treinador, e é um cara, um profissional que está tendo sucesso, né? Desde 2018, trabalhou em grandes equipes do futebol brasileiro, conquistou o acesso, conquistou o título e vem aí para ajudar o Guarani, ou melhor, corrigir a rota do Bugrão que precisa melhorar nesta Série B. Fábio Scheibe, os seus destaques. Mbappé vai embora? Ou... Sim, você não Faltou o da Ponte. Ah, sim, mas é que para não ficar você, ok, perdão. você na seguida de você mesmo, Ele não a participou gente da reunião, né? dá uma Hoje eu intercalada. cheguei atrasado, perdão. Que não hoje sabia. tá. Então, Foi erro meu. tá, ok. Voltando então. E agora os destaques de Fábio Scheibe. Mbappé tá fora do Paris Saint-Germain, Fabião? É isso aí, Pio. Foi o que ele comunicou para o clube francês em uma carta. Escreveu que não seguirá no time francês após o fim do contrato no meio da temporada de 2024, ou seja, daqui a 1 ano. O time francês teme perdê-lo de graça e já pode vendê-lo nessa temporada, nessa janela de transferências.
o Real Madrid segue como sendo o principal destino do craque francês. E ainda, o presidente da CBF elogia novamente Carlo Ancelotti e insiste no italiano para treinador da seleção brasileira. E mais, insatisfeito com a reserva, chileno Vidal revela que não seguirá no Flamengo ao fim do contrato em dezembro. Destino do chileno pode ser o Colo-Colo, clube que revelou lá no Chile, viu, Pio? Fez nada? Não tá insatisfeito com a reserva? Já vou falar um negócio da seleção brasileira, até a Beth lembrou muito bem aqui, e que me irrita também. Mas antes disso, o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. Macaca que vai ter 2 semanas de preparação até o próximo jogo contra a equipe do Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli. Tempo bom para o técnico Felipe Moreira recuperar atletas e corrigir os erros que foram detectados nos últimos jogos. Daqui a pouco, Matheus Silva, em entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta, vai falar da importância desse período sem jogos. É isso aí, vamos acompanhar a entrevista. A Beth de Valinhos, por falar em uniforme 3, lembra aqui muito bem que a nossa seleção vai jogar de preto, Carlos Eduardo de Freitas. Ainda é uma causa, poxa, pelo amor de Deus, né, um racismo e tal, mas acho que é só o primeiro tempo, né? Se eu não estiver enganado, é só o primeiro tempo do jogo contra a Guiné. Com o uniforme todo preto e tal, o primeiro jogo da equipe foi em 14 e tal, iniciativa. Eu vou ver se é só o primeiro tempo. Eu creio que é. Posso estar enganado, mas eu li algo que iria jogar realmente de preto, mas no primeiro tempo, né, como um protesto, né, como uma conscientização. É uma causa válida, até porque a gente sabe que o uniforme preto não vai permanecer, né? A seleção brasileira é azul e amarelo, já usou branco, né, em outros tempos, usou até na Copa América aqui em 19, mas é por uma causa tudo bem. Agora, me aborrece vocês já sabem, né? Mas, sei lá, posso criar polêmica aqui, mas eu acho que tem muitas ações, pode ficar com uma, por exemplo, uma faixa preta aqui na manga, entrar com uma faixa. Ou ações de verdade para punir quem é racista ações de verdade, no futebol, isso, exatamente. CBF ali dentro dos estádios, coibindo, tal. Agora, a seleção jogar de preto, aí eu não concordo. Concorda, Antônio Lupi? Ou deixa pra lá, tá bom. Eu não tenho... Não, mas eu vou ser contrário. Eu acho que concordo com o Carlão. As punições, elas têm que acontecer, mas eu acho que é um gesto, até por tudo que aconteceu, ok. Então eu tô de apoio, eu apoio essa decisão de jogar de preto esses amistosos. E aí, distintivo, escudo, né? Número e também patrocinador em amarelo. É bonita a camisa. Boa tarde, grande equipe, novamente juntos, Humberto Louser, boa sorte, que ele faça outro grande trabalho como em 2018, e no final do ano o prêmio será o acesso. No momento, é brigar para não cair. Marcelão do Jardim Marisa, faça como o Marcelo, mande mensagem aqui pro 99186907019, é o nosso DDD, ou no youtube.com/CBN Campinas. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta para falar do... Eu não posso falar aquele time que eu falei porque é da região. Vamos pegar Pega um time de fora aí, Carlão. Bem sem expressão. Eu posso pegar? Red Bull. O Aruco. De Maringá. O Aruco de Maringá, campeão da NBA. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo.
e ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Mude a vida de um jovem talento e aproveite vantagens ao contratar pelo programa Jovem Aprendiz Paulista. A capacitação e o acompanhamento do aprendiz são 100% pagas pelo Estado de São Paulo. E ainda tem redução na taxa do FGTS e muito mais benefícios. Você sai ganhando e a sociedade também. Acesse jovemaprendiz.sp.gov.br e cadastre uma vaga. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Trânsito. 11h22, assim como Carlão de Freitas, ela está de verde. Bom dia, Thaís Azevedo. Ótimo dia para você, Rafa, para todo mundo da CBN. Vamos começar falando da Avenida Senador Saraiva, Rafa, que tem trânsito carregado por lá, pelas duas pistas, desde a Rua Jorge Miranda até a Rua Doutor Costa Aguiar. Motorista perde tempo por lá. Outro ponto que tem lentidão é a Avenida Moraes Salles, desde o Viaduto Laurão até a Rua Itu, o motorista perde tempo sentido centro e no sentido Nova Campinas, na saída ali do Viaduto Miguel Vicente Cury. A Avenida João Jorge tem trecho de obras também sentido Prestes Maia, na saída do Viaduto Miguel Vicente Cury. No sentido oposto, o motorista não encontra dificuldades, segue tranquilo. A Prestes Maia tem alguns trechos também de obras, mas mesmo assim, motorista segue sem dificuldades nos dois sentidos, Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Chegou o Chance Black Casas Bahia com descontos exclusivos para você de Campinas. São 50 milhões em descontos e muitos produtos em até 30 vezes sem juros no cartão Casas Bahia. Corra pra loja e aproveite. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas. 11h23. Nikola Jokic comandou o Denver Nuggets, campeão da NBA com sobra, né, Antônio Lupe? 4-1 numa decisão, que coisa, hein? E ontem eu confesso a você que eu não acompanhei o jogo todo, mas acompanhei apenas os 2 primeiros quartos e vi ali uma esperança do Miami. Jogou equilibrado. Jogou. Mas e foi uma pontuação baixa, né? 94,89. Muito baixa. Faltando 20 segundos, o Miami teve 2 possibilidades de numa bola de 3 pontos empatar o jogo, mas deu aro e não caiu. Eu fiquei triste por conta do Jimmy Butler, né? Que é um cara. Aliás, foi o Butler quem fez os 2 arremessos, um aos faltando 40 segundos, outro faltando 20 segundos e errou os 2. Dos playoffs da final da conferência contra o Celtics, o Butler ele não estava bem. Ele não estava bem. E é um cara que gosta do Brasil, né? Ele tem muitos amigos do mundo do futebol, sempre vem ao Neymar país, Júnior, camisa de vários times, né? Já colocou camisa do Santos. Então ele tem ali uma pequena ligação com o nosso país. Mas, por outro lado, fico também contente pelos números, né, do Nikola Jokic. Isso, eu sempre confundo ele com o outro lá, o amador do Dallas. O Luka Doncic. O Doncic. Nossa, joga demais também. Então, eu fico feliz aí pelo Jokic, que fez mais uma boa temporada, foi eleito aí o MVP, melhor jogador, e ontem foi o cara que desequilibrou o jogo com 28 pontos e 16 rebotes. E tem um brasileiro que cuida dele, né? Um cara que faz parte da comissão do Denver, que orienta ali o Jokic.
Então, assim, também fiquei feliz. É o primeiro título do Denver, mas é uma franquia que não tinha conquistado nenhum, né? Não tinha tanta representatividade para a NBA, mas agora passa a ter. Agora passa a ter. A gente brincou falando sobre o Oruca. Vamos falar é o Real Sociedade. Tá bom, isso. Vamos sair do Brasil para não correr qualquer risco. Nota de repúdio. Isso, nota de repúdio no site do Oruca Futebol Clube. CBN Campinas. Vai ser cancelado. Desrespeitou a nossa instituição. Vamos lá para fora. Isso, vamos lá. Real Sociedade foi campeão da NBA. Mas é importante. É importante. Falando sério agora. Parabéns ao Denver. Parabéns ao Denver. Merecidíssimo. Quando o time que ganha 4-1 numa decisão, numa final melhor de 7, não tem como não dizer que foi merecido. Coisa impressionante. Agora vamos falar dos clubes da capital, também do Peixe, o Santos com Vinícius Moura. A advogada do atacante Marinho declarou ontem que o jogador irá cumprir o seu contrato com o Flamengo, descartando a possibilidade do jogador se juntar ao São Paulo. Mariju Maciel afirmou ao site GE. Globo que o desejo de Marinho é seguir no time rubro-negro até o fim do ano. A fala da representante do atleta vem um dia depois do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, dizer em entrevista coletiva que o jogador está de saída do clube e que, por isso, não está sendo relacionado para os jogos. Marinho tem 33 anos de idade. Ele passou a ser alvo do São Paulo depois de ser afastado no Flamengo no mês passado por se recusar a viajar com a delegação para um jogo no Chile. O São Paulo ainda aguarda um comunicado direto dos representantes de Marinho. O Corinthians tenta ampliar em mais 6 meses o contrato de empréstimo do atacante Juan Oliveira, de 23 anos. Ele fez o gol de empate do time contra o Cuiabá no sábado. Juan pertence ao Metropolitano, um time de Santa Catarina. O atual vínculo de empréstimo de Juan é válido até o fim deste mês. A busca é para a prorrogação do acordo até o fim do ano. Juan Oliveira chegou ao Corinthians em 2019 para atuar no time sub-20. No ano seguinte, ele subiu para o profissional, mas 3 lesões seguidas deixaram Juan fora dos gramados por mais de 1.000 dias. O Corinthians terá que pagar R$1,5 milhão para comprar 60% dos direitos econômicos de Juan Oliveira, caso decida ficar com ele em definitivo. O Santos voltará aos treinamentos amanhã, a fim de encontrar um caminho na temporada. O Peixe está a 8 jogos sem vencer, somadas as partidas do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O técnico santista Odair Hellmann ressaltou que a pausa nos jogos por causa da data FIFA permitirá ao time se recuperar fisicamente após uma sequência desgastante nos últimos 2 meses. O Santos voltará a jogar na quarta-feira da semana que vem contra o Corinthians. O Palmeiras vai para esta pausa na temporada com apenas 3 derrotas em 36 jogos disputados. O Alviverde somou 24 vitórias este ano e ainda tem 9 empates. Os únicos times a vencer o Palmeiras em 2023 foram o Fortaleza na Copa do Brasil, o Água Santa no Campeonato Paulista e o Bolívar na Libertadores. De São Paulo, Vinícius Moura. Valeu, Vinícius Moura. A diretoria do Corinthians, ela tem se mostrado um pouco fraca nas decisões. E essa aí, Carlão? O garoto que teve 3 lesões seguidas, mais de 1.000 dias, fez o gol contra o Cuiabá. Eles já pensam em, pelo menos, a prorrogação do acordo para depois ver se paga R$1,5 milhão para ficar com o atleta. O Corinthians vive um momento muito turbulento, né? Politicamente, um caldeirão efervescente, né? Notícias dão conta que essa ala, que ainda tem resquícios de André Sanches, está se enfraquecendo a cada dia, né? Então, a gente imagina aí um ambiente muito conturbado. E esse menino, né, que fez o gol contra o Cuiabá, passou por momentos complicados, aí tem, né, existe a negociação de uma prorrogação de contrato. E hoje é a solução dos problemas, né? Não só o Juan, mas o Biro vem fazendo aí, entrando bem. Teve o menino Matheus, que fez gol contra o Cruzeiro, tem o Pedrinho também. São algumas soluções do técnico Vanderlei Luxemburgo para que o Corinthians melhore, uma vez que os velhinhos, né, entre aspas, os veteranos, os experientes, são bem qualificados, mas infelizmente fisicamente estão muito abaixo. Casos de Renato Augusto, que não consegue engrenar, e o Paulinho, que infelizmente
Acho que vai ter um ano complicado em virtude de mais uma lesão. Mas aí não é ruim você pensar num menino que vem de 3 lesões seguidas e que já tem um histórico? É jovem, mas tem um histórico de 3 lesões seguidas. Por isso que eu acho que eles vão entrar nessa questão de avaliação, né? Ver aonde vai dar. De repente é um menino de qualidade, mas fisicamente também tem aí os seus problemas. É uma situação difícil. Ainda tem o Romero, né, que pode sair, tem Cantídio também, que sequer está sendo utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo. Que 2023 difícil para o Corinthians. Muito turbulento o ambiente corintiano. Traz Romero de volta, Antônio Lupe, quer que dê certo? Um engana Romero. Mas aí tem um detalhe que algo acontece, né? Porque vamos pegar um outro exemplo, o Barleta. Nossa, não deu certo. Cara, jogou Aliás, o presidente do Joinville tá dizendo que o Corinthians não pagou o que devia pelo Barleta. 10% o Joinville, do Barleta. Ele tem o direito do clube formador, isso, né? 10% da negociação. E é um cara que jogou o campeonato. Pô, a gente viu ele jogando contra o Guarani aqui naquele jogo. Acabou com o jogo. E é um menino que não tá conseguindo emplacar. Pra você ver o tamanho da pressão que existe lá no Corinthians. E o Barleta, inclusive, pode ser liberado aí para empréstimos nessa janela de transferência. Alô? Ponte Preta Guarani. Alô? Tá me ouvindo? Para ir pro repórter CBN, Luxemburgo cai se mudar a presidência? Se mudar a presidência, sim. Cai. Agora, no momento, não cai, não. Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 13 de junho de 2023. O presidente Lula pediu um pouco mais de paciência à população diante das dificuldades de cumprir promessas de campanha e aprovar projetos no Congresso. Ele citou a isenção do imposto de renda, que chega a R$ 2.600, e voltou a dizer que até o fim do mandato quer isentar as pessoas que ganham até 5 mil. As declarações foram dadas na primeira live de Lula como presidente. A terceira vara federal criminal revogou uma das 7 prisões preventivas de Gladson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins. No processo, ele é acusado de estelionato contra 2 pessoas. Gladson está na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná. Ele responde atualmente a 13 ações penais. Segundo o Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, o empresário tinha ligação com uma organização criminosa que assassinava concorrentes. Gladson destinava parte dos recursos obtidos com o golpe da pirâmide financeira para a compra de armas, o pagamento de seguranças e a contratação de pistoleiros. Com essas ações, ele conseguia manter a soberania do esquema criminoso na região dos Lagos do Rio de Janeiro. As vítimas eram atraídas com a proposta de investimentos em bitcoins. Os avós das 4 crianças indígenas encontradas na Amazônia colombiana, depois de 40 dias de buscas, disputam a custódia dos menores. Eles acusam o pai das crianças de violência doméstica. No momento, os irmãos estão hospitalizados sob responsabilidade do Instituto Colombiano de Assistência à Família. As autoridades avaliam com quem os menores vão ficar. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
fazendo o futuro. Ela globalizou seu nome ao ser eleita uma das melhores universidades do mundo. Com Mescla, Escritório de Talentos e Carreiras, Observatório PUC Campinas e MIT, oferece um ambiente à frente do nosso tempo. Além de mais de 200 cursos, entre graduação, atualização, pós, mestrado e doutorado, que já formaram mais de 200 mil alunos. Quer viver esse futuro? Acesse puc-campinas.edu.br/futuro. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. CBN Esportes Campinas. São 11h36, Carlão com a camisa do Borussia Dortmund. Opa, aí sim. Aqui quem fala é o Cícero. O Carlão está com a camisa do nosso glorioso Borussia da década de 90. O Borussia tem muita ligação com o futebol de Campinas, né? 2 ídolos com a camisa do clube alemão, Amoroso, e Júlio César, os 2 revelados pelo Guarani. Júlio César, inclusive, campeão da Champions e campeão mundial com o Borussia. O que ele está dizendo que você está de caneta marca-texto. Marca-texto. Estão dizendo que você está de... Como que chama aquele fundo verde? Croma. Que você tá de croma aqui. É. Se tivesse croma aqui no estúdio, o Carlão só aparecia as mãos e a cabeça. Estão dizendo aqui. Ei, que coisa de louco, hein? Vou falar pra você. Bom dia a todos. O São Paulo deveria usar o 3º uniforme e como 2º, pois o das listras não dá sorte. O 3º tá sendo aquele... Em homenagem ao Tele, mas esse do São Paulo é bonito. Esse do São Paulo é bonito porque tem a ver com as, tem a cores, ver com né? o agasalho do Tele no Mundial 92, 93. Muito, muito legal. Chegou um link. O que é esse link aqui? Não clica, pode ser vírus. Olha. Toma cuidado, a gente tá vivendo um momento difícil da era da internet. Tá dizendo aqui, pessoal, brasileira na final da Copa do Mundo deve escalar por volta das 2h10 e mandou o link. Acho que não dá pra... Será que dá? Quem mandou aqui, acho que sim. É a que é? Selene. É do que, Selene? Copa do Mundo de... Como que é? Climbing. Você sabe o que é isso? Climbing. É isso? Paraglider. Posso te ajudar? Será que é de... Eu acho que é esses esportes radicais. Vamos ver. Climbing. Boa, vamos ver. De qualquer maneira, uma brasileira, então fica a nossa energia positiva, Rafael Pio. O que é o paraclimbing? Vamos lá no Google. Bora. Daqui a pouco a gente traz o que é o paraclimbing. Agora vamos falar de Humberto Louser chegando com Lucas Drubitsky, meu caro Antônio Lucas. Exatamente, Pio. Lucas Drubitsky foi anunciado ontem como... Anunciado não, né? Ele foi apresentado ontem como novo executivo de futebol do Guarani. Ele falou muito, né? Foram vários questionamentos, novo treinador, perfil de trabalho, aquela relação com o Regis, que foi comentada nas redes sociais, e o Lucas, e aí que eu faço só um pequenino detalhe, Rafael Pio, foi uma coletiva aberta aos jornalistas. A gente teve acesso ao Estádio Brinco de Ouro e teve jornalistas que fez 3 perguntas ao Drubitsky, né? Eu fiquei só com 2. E foi um dos questionamentos essa questão aí do relacionamento com o Regis. Ele pôs um ponto final. Falou, eu trabalhei com 10 atletas que estão aqui no elenco, tenho uma ligação boa com todos. É claro que no mundo do futebol você não consegue fazer muitas amizades, só que aí ele foi e se aprofundou na questão do Regis. Ele falou assim, que aquele momento do Curitiba, muitas pessoas já estavam ali dentro do clube em relação ao processo, ou seja, a SAF do Coxa, que saiu recentemente. Então as coisas não ficavam mais na mão do Lucas Drubitsky. E ele falou com o Regis entendeu, então aparentemente está tudo bem, está tudo certo. Falou também dessa questão da SAF, se é uma salvação para os clubes. Na opinião do Lucas, ele acredita que as pessoas precisam estar preparadas para assumir essa responsabilidade de cuidar dos clubes de futebol que passam pela transformação da SAF. E aí ele voltou ao assunto treinador e disse que o Guarani estava no mercado e o nome do novo técnico seria anunciado entre hoje, no caso ontem, que foi a entrevista, e nesta terça-feira, o que de fato aconteceu. Humberto Louser é o novo técnico do Guarani. Na verdade, ele retorna ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, já que em 2018
ele foi o responsável por comandar a equipe no título e acesso da Série A2, onde o Guarani voltou à principal divisão do estado de São Paulo. Depois ele comandou também a equipe na Série B e acabou deixando o clube. Depois que Louser saiu do Brinco, ele passou por diversas equipes, Sport, Chapecoense, CRB, Vila Nova, Atlético Goianiense, e conquistou alguns títulos importantes, como o título da Série B com a Chapecoense em 2020 e também o título catarinense. Foi campeão goiano com o Atlético, em 2022, ano passado, e esse ano estava no CRB, foi campeão alagoano, só que na Série B as coisas não aconteceram e ele acabou demitido pelo time alagoano. Livre no mercado, negociou com o Guarani e hoje foi anunciado como novo técnico. E qual é o fator positivo da vinda do Louser? Essa semana, né? Essas semanas de preparação, são 2 semanas até a próxima rodada para o Louser conhecer melhor o elenco, colocar a sua metodologia de trabalho para os jogadores e quem sabe já colocar aí o Guarani de novo no trilho das vitórias. Pelo trabalho já feito em Campinas, há uma expectativa boa do torcedor, até por ele conhecer bem o estádio Brinco de Ouro, Carlão. E pelo histórico, né? O Humberto, ele chega no Guarani um outro patamar, diferente do Humberto que saiu, né? Quando o Humberto saiu, ele estava começando e um início promissor, tanto é que se configurou na trajetória dele, mas ele volta como um treinador de uma segunda, terceira prateleira do futebol brasileiro, o que é muito bom. Você conquistar com a Chapecoense uma Série B, trabalhar num Coritiba, Atlético Goianiense, Vila Nova, estas grandes equipes, mais de um patamar aí de uma Série B, colocando o Coritiba aí como o time mais, né, com o título brasileiro e tal, mas é um Humberto que retorna com muito mais bagagem, com experiência e com essa identificação que ele tem com o Guarani. Eu gosto desse tipo de profissional. Ele entende o que é o clube, conhece ali os bastidores do estádio Brinco de Ouro. Humberto já foi jogador, já foi auxiliar técnico, já foi treinador, então passou por várias camadas dentro do Guarani e pode ser sim uma esperança de que o Guarani possa melhorar dentro desta Série B com o comando do Humberto, que chega não só pela identificação com o clube, como eu falei, mas pela competência que mostrou nos últimos anos, conquistando acessos, conquistando títulos, importante. Espero que dê certo. E aí, pro treinador que tá chegando, nada melhor do que esse período sem jogos? Ou Sem seria dúvida. melhor se já tivesse jogo no fim de semana? A gente brinca, Pio, porque agora o futebol brasileiro todos os campeonatos vão terminar empatados, né? Porque todos colocam a esperança nesta paralisação. Mas de fato é importante, né? Aquela coisa, brincadeiras à parte, é importante para o treinador, primeiro, contar com os que estavam lesionados, recuperar jogador, dar um descanso para a rapaziada. Não é fácil, você joga quarta, você joga domingo, você viaja, você concentra, não tem tempo de treinar, e realmente com 2 semanas é um período, ainda não é o ideal, mas é bom já para o técnico implementar aí a filosofia de trabalho e ele vai poder tirar proveito sim deste período sabático, entre aspas. Boa, Carlão de Freitas. Você sabe, Fábio Scheib, o que é o paraclimbing? Por favor, me detalhe com mais informações, Rafael Pio. É a escalada esportiva. Tá nas Olimpíadas. Tá nas Olimpíadas. Então a escalada esportiva, ela é na parede, não na rocha, por exemplo, onde você tem que usar aquele material de corda, eles chamam de anzol às vezes ali, né? Que é onde você coloca, ele é mais na parede mesmo. E a Marina Dias, ela já foi medalhista de ouro na Copa do Mundo no ano passado e na Copa do Mundo desse ano ela vai escalar por volta das 2h10 da tarde. O técnico da Marina, que eu tô procurando o nome aqui, ele é de Campinas. Legal. Técnico da Seleção Brasileira, preparador físico da Seleção Brasileira, ele é de Campinas. Então Marina Dias vai escalar daqui a pouco às 2h10 da tarde. Você acha que você se daria bem no paraclimbing ou você é muito pesado, Fábio Scheib? Eu tenho vontade de fazer sim, mas deve ser muito difícil. Mas me daria bem, sim. Vamos tentando aí fazer um Homem-Aranha, né? Você tá nas paredes por aí. Até se você puder me ajudar, tem um tempo, né? Porque são duelos, né? Que quem conseguir mais rápido acionar o botão em cima é o vencedor, né? Exato. A gente precisa se acostumar com esse esporte porque ele vai ser uma das novidades, né? Já teve nos Jogos Olímpicos. Acho que teste, né? Não, acho que Foi não valia. teste? Eu acho que não valia medalha. Mas, enfim, não me lembro.
Legal, amanhã a gente traz o resultado aqui da Marina Dias. Cabe chileno em Corinthians, São Paulo, Santos. Vai ter um que vai estar sobrando aí, né, Fabião, no fim do ano. É isso aí, Pio. O chileno Arturo Vidal anunciou que deixará o Flamengo em dezembro, após o fim do contrato dele com o time rubro-negro. Ele está insatisfeito com a reserva, que São Paulo tem deixado ele no banco de reservas, e o colocou nos últimos 5 jogos em apenas 10 minutos. Então, o Arturo Vidal, que está com a seleção chilena para amistosos na data FIFA, anunciou no Chile que não irá renovar com o Flamengo e que o seu destino pode ser o Colo-Colo, o clube que o revelou lá em 2005 para o futebol. Ele, então, não permanece no Mengão, viu? É o tipo de saída que o Flamengo vai comemorar, Carlão. É um a menos para pagar. Eu não gosto muito de ficar dando pancada em jogador, né? Eu tento criticar a parte realmente dentro de campo, que é o que nos interessa. Mas, cara, jogou nada, né? Tá jogando nada. Não tá jogando nada. Tudo bem, com 35, 36 anos, já não é o mesmo Vidal fisicamente da Copa América, em que ele se consagrou como uma referência técnica do Chile, mas... Poxa, uma decepção total, é um livramento se ele sair do Flamengo. O pessoal tá participando aqui falando a respeito da seleção brasileira, jogando de preto, alguns concordam, outros não, acham que não muda muita coisa. Tem uma participação interessante aqui, deixa eu achar aqui. Eu perdi, daqui a pouquinho eu vou achar. Mas tem uma outra, Carlão de Freitas. Boa tarde, amigos da CBN. Bom dia. O Guarani trocou o motorista, mas as peças do motor são as mesmas. Será que ele é mecânico também, Humberto Louser, JP de Moraes? Mas, Pio, nessa cultura estranha, ruim do futebol, dessa troca de treinador... Às vezes você tem aí temos vários exemplos, né, de que a troca de treinador ela acaba resultando em sucesso. No Guarani, vamos citar o exemplo aí do Thiago Carpini, né? Guarani de mal a pior no campeonato 2020, 2021, com o Carpini, deu uma guinada, enfileirou vitórias aí e recuperou. Então tem essas coisas no futebol. Chega o São Paulo com Dorival Júnior, né? Rogério Ceni ali em um ambiente conturbado, mesmo o Rogério sendo muito identificado com São Paulo, mas as coisas não andavam. Chegou o Dorival Júnior com aquela calma, serenidade, muita paciência e qualidade, né, que ele tem no trabalho, conseguiu elevar o patamar do São Paulo. Então tem essas coisas, por isso que existe essa coisa de trocar de treinador, né? Eu concordo, em alguns momentos concordo, outros momentos nem tanto, mas que o Humberto tenha boa sorte aí para consertar esse Guarani. Por falar em mecânico, você sabe a piada do pastor alemão, Antônio? Não sei. Não? O cara perdido no meio do mato à noite, assim, madrugadona. Aí o carro quebrou. Eita. Eis que sai um pastor alemão do meio do nada, assim, e falou o pastor alemão. O cachorro falou pro cara, abre o capô. O cara abriu o capô, ele foi com as patinhas lá e mexeu. Dá a partida, o cara deu a partida nada. Não pegou, ele foi, mexeu, dá a partida. O cara deu a partida, pegou o carro. O pastor saiu vazado, voltou pro meio do mato, o cara saiu achando que tinha visto assombração. E tinha um posto um pouco mais pra frente, ele parou no posto, veio o frentista, ele falou pro frentista, cara, eu tô... desesperado, um pastor alemão saiu no meio e arrumou meu carro. O cara do frentista falou, não é possível. Isso não é... Eu tô falando pra você, é verdade, o pastor alemão saiu, arrumou meu... Não, isso não é possível. Acredita em mim. Não, acreditar em você acredita que esse pastor alemão, ele é borracheiro, não entende nada de mecânica. Intervalo, a gente já volta. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter?
Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. 28ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e participe. Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. E você estava certo, viu, Antônio Lupi? A escalada esportiva, ela foi incluída nos Jogos de Tóquio 2020, junto com surf, skate, karatê e o basquete 3x3. 3 contra 3, né? 3 contra O Brasil, 3, inclusive, ficou em quarto no Mundial. E teve recentemente seleção masculina, a feminina não foi tão bem, mas a masculina ficou em quarto lugar no Mundial. Basquete 3 contra 3 foi eliminada pelos Estados Unidos, né, Carlão? Isso, acompanhei esse dia, é bem legal, bem street, mais rápido, né? Bem mais rápido. Coisa de rua É um mesmo. aro só, né? É um aro só. Ô, Fábio Chaib, a gente tá falando bastante de seleção, aliás, teremos esse hiato aí nos jogos dos clubes brasileiros por conta das datas FIFA e a seleção brasileira ainda acreditando que poderemos ter um treinador estrangeiro comandando a seleção, né, Fabião? Inclusive o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, está lá na Espanha, onde a seleção se prepara para esses amistosos da data FIFA. E em uma entrevista coletiva, ele voltou a afirmar que acha o Ancelotti o melhor técnico para a seleção brasileira. Ele elogiou o Ancelotti, falou que é um grande gestor de grupo e citou referências junto a jogadores para insistir nessa escolha. O Ancelotti já afirmou diversas vezes que não pretende deixar o Real Madrid antes do contrato, que termina apenas em 2024, mas Edinaldo Rodrigues está convicto que é a melhor decisão para o Brasil e vai tentar convencer Ancelotti a assumir a seleção brasileira, viu, Pio? A fala do Ancelotti que não quer sair do Real antes do fim do contrato pode ser uma desculpa porque ele não quer treinar a seleção ou para que a CBF pague a multa, Carlão? Eu acho que é uma tática, né? Num negócio, ainda mais no futebol, é uma tática, mas... Cara, é a seleção brasileira, vai ficar à mercê do que o Ancelotti já parte para outra. Tá aí, o Jorge Jesus está disponível no mercado, se fala também em Dorival Júnior, de repente um Abel Ferreira, existem nomes. Eu não concordo, gosto do Ancelotti, claro, vitorioso, mas ficar esperando a decisão do cara, eu acho que a seleção brasileira ela é muito mais importante, ela é muito mais pesada que Carlo Ancelotti e com relação até ao Real Madrid. Eu sou muito mais seleção brasileira. Bom, Lupe, e esse período aí a Ponte vai poder recuperar a rapaziada que desfalcou o time no jogo contra o Sport, né? Exatamente, né? Matheus Jesus, Gé, Elvis, que saiu preocupando aí o torcedor da Ponte Preta, jogadores que vão ficar aí em recuperação nesse período sem jogos. A Ponte só volta a jogar na reta final do mês de junho contra o Atlético. São 2 jogos fora de casa, Atlético Goianiense e o Ituano. O Matheus Silva, ele concedeu uma entrevista, na verdade foi uma entrevista para a assessoria de imprensa da Ponte Preta, que fez as perguntas, e o Matheus Silva falou a respeito desse tempo de paralisação e a pressão pelos resultados que não estão acontecendo. Eu acho que é bastante importante, né, para a nossa equipe. Até mesmo que havia um desgaste muito grande, vários jogadores sentindo, então é importante para ter todo o grupo à disposição.
E acima disso é importante para a gente treinar, taticamente, fisicamente e até mentalmente. Com certeza essa parada vai ser muito boa e muito importante para todos nós. Cara, a gente sabe que a pressão no futebol, quando o resultado não vem, ela existe, é normal. A gente tem que saber lidar com a pressão, trabalhando no dia a dia, dando o seu melhor, porque só assim a gente vai aliviar essa pressão, fazendo bons jogos. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a fazer grandes jogos o mais rápido possível aí na sequência. Esse o zagueiro Matheus Silva. Fábio Sanches está fora, né, do próximo jogo, foi expulso, então vai ter que cumprir um jogo de suspensão. Então o Matheus Silva terá um novo companheiro de zaga nesse jogo que só acontece daqui a aproximadamente 15 dias, Rafael. Ele diz que vai voltar a fazer bons jogos o mais rápido possível. Dá pra confiar, Carlão? Eu fiz assim, ó. Não, dá, vamos, não, dá vamos, vamos. Não, contra o Sport foi um bom jogo. Sim. Eu acho que tecnicamente ficou complicado a partida para a Ponte, mas enquanto esteve com 11 jogadores, a Ponte encarou bem o Sport, 10-11 também, tanto é o Matheus Silva foi eleito aí o melhor jogador e foi realmente um gigante, né? Mas levando em conta as dificuldades do jogo, né? A Ponte passou por problemas, a expulsão do Fábio Sanches e tal, mas ela vai precisar melhorar muito tecnicamente. O time é muito limitado para brigar pelo menos no meio de tabela. Muito limitado. Bom, gente, Liga das Nações, segunda semana do feminino, recomeça hoje com 3 jogos, China e Canadá, Estados Unidos e Croácia, Japão e Sérvia. O Brasil volta às quadras amanhã, às 9 horas da noite, contra a Coreia do Sul. Na semana que vem tem a segunda semana do masculino na Liga das Nações, esse campeonato que a cada ano se fortalece tanto, que é um show, né? Digamos... Até a quadra diferente, né? Quadra, telão, LED, iluminação, é muito legal e acho que o vôlei merece também essa produção toda, Carlos. Sem dúvida, a Liga das Nações. Eu assisti na semana passada Brasil e Argentina, e nós até debatíamos com o Heller. Cara, sensacional, que jogão, o Brasil com garotos num processo de renovação, mas foi um jogo muito bem jogado, muita qualidade por parte dos hermanos e da nossa também. Ô, Fábio Chaib, Mbappé tem algum time do Brasil que tem grana pra trazer Mbappé, Fabião? Poderia vir, né, o craque francês, mas não, deve permanecer na Europa, mas não no PSG, mas somente no ano que vem. Ele anunciou em comunicado feito diretamente para o clube francês que não pretende renovar o seu vínculo que termina no meio da temporada de 2024. E com isso, o clube francês teme perdê-lo de graça, já no meio de 2024, então estuda a possibilidade de fazer uma negociação já nessa janela de transferências para não ficar à mercê, né? Ficar sem nenhum dinheiro pelo craque francês, que vale tanto também. O Real Madrid já está interessado, todos sabem disso há muito tempo, e o Real Madrid só espera essa brecha para conseguir adquirir o craque francês Mbappé, que é mais um que vai deixar o PSG, né? Depois de Messi, Mbappé anuncia também que não ficará no PSG depois da temporada 2024. E o menino Ney pode ser a única estrela ou vaza também? Vai embora também, né? Ele já se colocou à disposição, né, para voltar pro Barça. Acho que também tchau, né? E aí o Paris Saint-Germain, se quiser ser campeão da Champions, podia seguir mais ou menos a estrutura que o City fez. Não precisa ter só medalha. Não, o que nós falávamos. Paciência, time. É claro, envolver estrelas faz parte também, mas com uma equipe, com um suporte por trás. Não adianta, tem o Messi, tem Neymar, tem esse, aquele, mas não adianta. É um coletivo que é importante, o City é prova disso. Só para completar a informação, essa segunda semana da VNL é no Brasil, tá? O jogo da seleção amanhã é contra a Coreia, é em Brasília. Tchau, Antônio Lupe, até às 4. Até lá! Valeu, Fábio Chaib, Carlão de Freitas. Valeu! Marina CBN, Ariel Almeida. Tchau. CBN Esportes Campinas.